Se um dia dissessem ao Rodrigo Pivetinho, que tinha um Pentium 2 em sua casa, que ele poderia no futuro segurar um computador inteiro em sua mão, sem qualquer dificuldade, sei não se ele acreditaria, viu? É claro que hoje em dia isso não deixa ninguém exatamente impressionado, porque a gente tem tablets poderosos, smartphones, notebooks, mas não deixa de ser super interessante um computador inteiro numa caixinha assim, né não? Esse é o Beelink Z85, um PCzinho barato, custa pouco mais de $100, mas é completo e tem Windows 10, além de um monte de portas para conectividade. Acho que os principais usos pensados pelo fabricante para isso aqui são ser um computadorzinho para rodar programa de caixa em estabelecimentos comerciais. E o segundo, servir como servidor de mídia, para você rodar filme e esse tipo de coisa em sua casa. A caixa, inclusive, já vem com parafusos e uma pecinha para auxiliar na fixação atrás da TV. Chama a atenção também o cabo HDMI, que é minúsculo, apropriado para essa ligação com o aparelho em uma traseira de monitor, né? A construção disso aqui é super simples, viu, pessoal? É um plástico fino aqui em cima, embaixo também. Você percebe que ele flexiona com facilidade quando você aperta, mas em minha utilização isso não retornou resultados práticos negativos. Agora, se isso tomar uma pancada ou acontecer algum tipo de acidente nesse sentido, acho que para acontecer algum dano aqui é até fácil. Beleza, como vocês podem ver, eu tenho o setup com o Z85 já montado, cabo de força na tomada, cabo HDMI foi para a TV, este é um teclado USB qualquer e aqui um mouse sem fio, ao lado está o receptor dele. A operação do Windows vai numa boa. É claro que se você está acostumado com um computador de última geração, poderoso, você percebe que as animações são um pouquinho mais lentas de repente, como por exemplo essa de abrir o menu iniciar, e ele também leva um tempinho a mais para abrir os programas. Quando a gente vai falar da utilização prática com o navegador aqui, é perceptível também que ele leva um pouco a mais de tempo para carregar páginas pesadas. É o caso da home do UOL que está rodando aqui. Essa é uma página que tem muita coisa carregando, muita imagem, tem vídeos, tem banners e tudo mais. Ele leva um tempinho a mais para carregar algumas coisas, depois exibe tudo. E quando você pede para ele abrir coisa em uma outra aba, ó, vou botar aqui Open in a New Tab, leva um tempo também para que isso seja carregado, né? Você não pode esperar que a operação desse computador vá ser multitarefa, não pode esperar que você vá chegar e coloque para abrir várias abas em sequência e que ele vai carregar tudo numa boa. Agora, se for para você abrir 1, 2, 3 abas, vai checando o seu e-mail, vai escrevendo de repente no Google Docs, pelo que eu percebi aqui, vai muito bem. Ele é silencioso, fica bastante quente em cima e embaixo. Não quente pelando, mas morninho para quente mesmo. Você percebe a alteração de temperatura, embora isso não pareça ter influenciado no desempenho de forma alguma. E eu também instalei um joguinho para testar, por que não? Esse é o StarCraft, primeira versão, não é o remake que está com gráficos em alta definição, é o StarCraft Brood War mesmo, aquele com os gráficos tradicionais. Baixei, instalei, vamos esperar que ele abra. Pronto, e agora como vocês veem, tá rodando o jogo. É interessante porque eu não costumo jogar StarCraft em monitores tão grandes quanto o dessa TV, são 28 polegadas. É óbvio que eu não esperava nenhum tipo de dificuldade muito séria para rodar, porque esse é um jogo de 1998, né? Então, pô, se não rodasse, o negócio estava ruim. Agora, pelo que a gente sabe, né, por experiência geral, é possível a gente pensar que esse é um computador que vai rodar, sei lá, emuladores de plataformas clássicas, que ele vai rodar, de repente, um CS 1.6. Agora você não vai poder pedir, não tem como você levar isso muito a sério para games, porque se você exige um pouco a mais, o negócio vai começar a ficar pesado e ele não vai retornar resultados tão agradáveis, né? Mas é isso aí, estou aqui com os terranos construindo as paradas. Na verdade já estou atrasadaço aqui, já era para ter construído os Paranauê. Não achem que eu sou tão ruim assim, já devia ter feito isso antes. Vou colocar aqui agora um pendrive com um filme em alta definição nessa porta USB, mas já reconheceu. Tem um problema com o drive, mas não vou escanear. Vamos abrir. Leva um tempinho para abrir com o Media Player padrão. Ele
concorda. Esse aqui está em 720p, mas eu também já tentei opções em Full HD que foram sem problemas. Às vezes, quando você está em um streaming, ele pede um tempinho para recarregar o filme quando você pula a linha do tempo ali de uma duração para outra, né? Mas carrega também. Agora eu já não estou mais tão empolgado para isso, mas há um tempo eu certamente ficaria muito empolgado com a ideia de ter uma maquininha como essa para executar funções como rodar um programinha de torrent, e aí fica baixando lá minhas coisas e semeando também. A gente sabe que tem que semear para manter o rate e todo esse tipo de coisa. Hoje em dia já nem baixo mais tanto torrent, só acontece uma vez ou outra, mas em geral funções que sejam leves e que sejam contínuas, né, você vai ter que ficar executando durante muito tempo, são interessantes para serem executadas aqui, porque é uma maquininha que consome muito pouca energia mesmo, além de muito pouco espaço. Como eu já falei, você pode até plugá-la, deixar presa atrás do monitor, atrás da televisão, e aí ninguém vai nem ver. Eu tenho aqui esse tecladinho sem fio que eu já mostrei em um vídeo anterior. No caso, eu mostrei ele rodando em uma TV Box com Android, mas é óbvio que ele também funciona de forma super satisfatória nesse computadorzinho com Windows. E aí, para que serviria ele? Para utilizar esse PCzinho como um Media Center, né? Instalo o Netflix, instalo o Kodi XBMC para os mais antigos, coloco os filmes lá, aqueles servidores, e a operação poderia ser toda remota. Eu ficaria bem longe do computador, que ia estar embaixo da TV ou preso atrás dela, sei lá. E aí, ó, aqui teria um touchpad e um tecladinho só para pesquisar por as coisas, não para escrever textos, obviamente. A partir do meu uso, dos testes que eu fiz, eu consigo pensar em 2 pontos negativos a respeito dessa maquininha. O primeiro, limitação de performance, mas isso é meio óbvio, e se a gente for pensar bem, diz respeito à própria característica do equipamento. É importante que alguém que compre uma paradinha como essa pegue sabendo o que está pegando, porque aí não vai ficar puto de forma desnecessária. O segundo ponto negativo, também diz respeito à minha experiência, claro, é que é uma máquina que tem Wi-Fi Dual Band, mas a banda de 5 GHz não funcionou tão bem aqui no meu quarto. O roteador está longe, outros equipamentos até pegam esse sinal sem grandes problemas, e o Z85 não pegou também. Eu acabei optando por utilizá-lo com Wi-Fi de 2.4 GHz, e aí o sinal ficou super forte, enfim. Também tem a entrada de rede cabeada, mas isso eu já não uso há um bom tempo por aqui. Como nessas lojas estrangeiras ele é um PCzinho barato para se importar, na casa dos 100 doletas, obviamente você pode esperar alguma taxação. Eu não fui taxado para essa unidade, mas é uma possibilidade, né? Como é um PCzinho barato, não tem nem como criticá-lo muito, porque existe uma proposta aqui, maquininha de baixo custo mesmo. Agora eu acho que se eu fosse entrar lá na GearBest, que foi a loja que me enviou, para comprar um PCzinho assim, eu pegaria uma versão com 4 GB de memória RAM. Por quê? Porque dá uma desafogadazinha aí para você conseguir abrir mais abas no navegador, deixá-lo funcionando por mais tempo sem que o Windows comece a engasgar. Não foi o caso aqui em minha utilização, mas eu realmente não exigi muito dele. Coloquei apenas tarefa simples e aquela coisa, eu sempre gosto de ter uma folga em se tratando de computadores, e é o caso com esse aqui também. Eu, inclusive, vou deixar aqui embaixo do vídeo na descrição não só o link para ele, como também para um outro PCzinho da Beelink que tem esses 4 GB, e aí você que não quer mexer em nada, já quer pegar uma maquinazinha completa com os 4 GB, pode pegar. Ele é vendido por um valor um pouco acima, e aí você avalia a sua sensibilidade ao preço, né? Se esses dólares a mais vão fazer diferença no seu bolso, porque se fizerem, isso aqui já foi ok em meu uso. Eu realmente não tenho muito mais a dizer, imaginei que faria uma análise aprofundada, mas não tem muito em que se aprofundar aqui. É uma máquina simples, um PC, como todos nós já conhecemos, com Intel Atom, que tem uma boa conectividade e, claro, como eu já falei, estou sendo repetitivo, limitações de performance. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Eu acho que é pelo menos curioso, né? Algumas pessoas talvez não conheçam esse tipo de equipamento aqui. Se vocês curtiram, toquem no gostei aqui embaixo, é o joinha. Se é a sua primeira vez aqui no canal, ou se por algum motivo você ainda não é inscrito, toque em inscrever-se aqui embaixo, porque assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força, é de graça, então por que não? Sigam-me nas redes sociais e a gente se vê. Um abração.